Nós estamos em contato agora com o Emanuel Cardoso, direto de Manaus, que vai falar sobre os novos ataques, a onda de violência na cidade. Emanuel, boa tarde. Muito boa tarde, Denise, boa tarde a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Pois é, Emanuel, Manaus tem sido alvo aí de noticiário bastante negativo. Nós tivemos a primeira onda, a segunda onda de pandemia e agora essa questão de segurança, não é? Exatamente, Denise. Momentos históricos, inclusive, nós enfrentamos a maior cheia desde 1902, desde que o nível do Rio Negro passou a ser catalogado, e hoje nós temos uma cidade praticamente parada. Eu estava ainda há pouco em um dos terminais de integração do transporte coletivo, na zona leste da cidade, o Terminal 5, e está esvaziado por conta desses ataques. Essas imagens que estão sendo mostradas neste momento é de um incêndio provocado por esses ataques criminosos na frente de uma escola municipal no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. As escolas públicas de Manaus, nesta segunda-feira, não estão funcionando, tanto das redes públicas municipal como estadual. Algumas escolas privadas também suspenderam as aulas. Nós tivemos várias instituições, vários setores públicos que suspenderam o atendimento, desde o atendimento de saúde ao atendimento em postos do Detran e muitas outras instituições. Hoje, inclusive, a população com idade de 55 anos, sem comorbidades, já começaria a ser vacinadas nos postos espalhados pela cidade. Esta vacinação também foi suspensa. Ela foi divulgado pela prefeitura, que a vacinação ocorreria a partir de 11 da manhã. Acontece que as pessoas não puderam sair de casa porque o transporte coletivo foi suspenso. Mais de 17 ônibus foram incendiados nesses ataques que começaram no sábado e foram até o domingo aqui na cidade. E aí os ônibus foram recolhidos, os trabalhadores dispensados, o sindicato que representa a categoria chegou a divulgar que hoje, a partir do meio-dia, horário Manaus, os ônibus voltariam a circular nas ruas da cidade, da capital amazonense, mas isto ainda não aconteceu. E o impacto é muito forte. Cerca de 700 mil pessoas utilizam o transporte coletivo todos os dias em Manaus, e hoje essas pessoas estão sem ter como se locomover. A gente lembra que Manaus não tem metrô e o transporte urbano é feito pela grande maioria da população por meio do transporte coletivo. Portanto, a mensagem feita por esses bandidos, por esses criminosos, está dada. A gente lembra também, Denise, uma informação que eu deveria ter colocado no início, é que tudo isso começou depois de uma abordagem da polícia. A Ronda Ostensiva Cândido Mariano é uma força policial especializada da Polícia Militar, e na sexta-feira receberam a denúncia de que o Eric Batista, de 30 anos, conhecido como Dadinho, estaria em uma rua específica do bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Houve a abordagem, de acordo com um relato dos policiais que fizeram essa abordagem. Dadinho estava armado, houve troca de tiros e Dadinho foi morto nesse confronto. A partir daí, começou essa onda de ataques feitas por esses grupos criminosos, a retaliação em função da morte de Dadinho. E ele, a princípio, seria o líder de grupos criminosos em 3 bairros, mas o que vimos foram ataques sistêmicos em todas as áreas, em todas as zonas da capital do estado e também em pelo menos 5 municípios do interior: Carauari, Manacapuru, Iranduba, Careiro e Parintins. Desses municípios, apenas 3 estão na região metropolitana. Os demais, como o município de Parintins, o acesso é via fluvial, algo em torno de 24 horas de viagem de barco. Carauari, essa viagem é pelo menos o triplo desse tempo de distância da capital do estado do Amazonas. Ainda assim, os ataques chegaram até esses municípios com o mesmo modus operandi. Não há registro de pessoas feridas, Denise, de pessoas que tenham sido atacadas diretamente. Os ataques foram
Sim, perdão. Né, que eles estão colocando como alvo, inclusive, os distritos policiais. Você falava há pouco da enchente, eles teriam aproveitado, né, no centro de Manaus para conseguir atingir o prédio do 24º distrito, né, numa represália aí contra a polícia mesmo. O delegado Marcelo Martins é que passou essas informações, e é uma onda de violência muito pesada, que se fala também na transferência de algumas outras lideranças. Você tem alguma informação a respeito disso? Até o momento, ainda não. O que tivemos foi a declaração do secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o coronel Loismar Bonates. Ele confirmou que a ordem para esses ataques teria saído de dentro do sistema prisional de Manaus e fez, nessa declaração que fez durante uma coletiva de imprensa, a ameaça de que quem o preso identificado como sendo o mandante desses ataques seria transferido para presídios federais. Isto foi afirmado pelo secretário de Segurança Pública diante desses ataques, e sim, a ocorrência no 24º Distrito Integrado de Polícia, que é um prédio, Denise, onde funciona tanto a delegacia, o 24º Distrito, como também a Companhia Interativa Comunitária, a 24ª SICOM. É o mesmo prédio, as duas forças policiais atuam nesse prédio, e houve esse ataque, não apenas no 24º. Lá eles chegaram pelo rio de lancha, fizeram um ataque e saíram, inclusive jogaram uma granada que não, no momento que eles jogaram, essa granada não explodiu. O grupo especializado da Polícia Militar foi até o local, teve que detonar o artefato. Houve um outro ataque também no 13º Distrito Integrado de Polícia, onde também funciona a Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar, que fica na zona norte da cidade. Então, foram ataques que chamam muita atenção, porque é um ataque feito diretamente a um prédio onde funcionam instituições públicas, instituições de segurança, que têm diretamente, fazem diretamente esse combate ao crime organizado. E dos muitos vídeos desses que circularam nas redes sociais, inclusive muitos deles a gente noticiou e repercutiu hoje aqui em Manaus, aparecem criminosos dentro de carros armados, fazendo ameaças a autoridades públicas. Houve um caso na zona oeste de Manaus, onde um carro de um policial, numa casa onde funcionou um comitê de campanha para um capitão da PM, hoje vereador, esse carro foi incendiado. E no local, os criminosos deixaram, inclusive, um bilhete dizendo que aquilo era destinado ao capitão, hoje vereador, e que a situação na Zona Oeste iria piorar. Essa é a sensação na capital do estado do Amazonas hoje. Nós temos uma população, quem estava agendado para se vacinar não foi, alunos fora da sala de aula porque não puderam ir à sala de aula, trabalhadores que não puderam chegar ao trabalho hoje porque não tem ônibus, não tinha ônibus até agora, não voltou o sistema, e o governo que se pronunciou dizendo que fez uma solicitação pedindo apoio de Força Nacional para garantir a segurança nas ruas. É de fato uma situação complicada, viu, Denise? E tem um detalhe, Denise, curioso, é que hoje seria o início da vacinação, inclusive, para a população carcerária, ou seja, quem mandou, ou quem teria mandado esses ataques todos seria vacinado hoje, mas não, essa vacinação não ocorreu justamente por conta dos ataques, Denise. E lembrar que o governador está convocado para prestar depoimento na CPI, e já houve operação policial contra ele, também contra o secretário de Saúde, na semana passada, né? Exatamente, a quarta fase da Operação Sangria, a operação deflagrada agora nessa pandemia, que no primeiro momento investigou a compra superfaturadas de respiradores, e a partir como desdobramentos desta operação, chegou-se à quarta fase, que investiga fatos agora, do início de 2021, a partir da montagem de um hospital de campanha montado em um hospital particular aqui da cidade, hospital, inclusive, que havia sido montado durante a primeira fase dessa pandemia, chegou a ser desmontado, parou de funcionar e precisou ser reativado de maneira emergencial por conta da segunda onda, do impacto da força da segunda onda que enfrentamos aqui na capital do estado do Amazonas, e alguns contratos, alguns acertos feitos
pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo que divulgou a Polícia Federal, com a anuência do alto comando do governo estadual, esses contratos teriam, então, algo em torno de 22 milhões de reais desviados, e por isso houve a realização da quarta fase dessa operação, inclusive com a prisão de alguns agentes públicos nesta quarta fase. O governador deve se apresentar no próximo dia 10 à CPI, onde deverá responder aos senadores, não apenas em relação a essa operação específica, mas também no que diz respeito à crise que enfrentamos aqui lá em meados do mês de janeiro, com a falta de oxigênio. E, Denise, meus colegas de profissão de imprensa, a gente percorreu a porta dos hospitais aqui de Manaus, acompanhou esse drama de perto e vendo também amigos e familiares sendo impactados por essa doença, pela Covid, alguns chegando a óbito, colegas nossos de trabalho também que perdemos durante essa segunda onda, e um desespero muito grande que foi a falta de oxigênio aqui no estado, que revelou muitos problemas, o isolamento do estado do Amazonas, porque não temos rodovia por aqui, a falta de planejamento e de ação, que culminou com a falta de um insumo tão importante como o oxigênio. É como se alguém não planejasse que o gás da cozinha ia terminar, é mais ou menos a sensação que a gente viveu aqui. E como se não bastasse tudo isso, Denise, pandemia cheia que hoje impacta só em Manaus, 15 bairros impactados, mais de 4 mil pessoas impactadas diretamente. E esse impacto é assim, Denise, é de você entrar na casa das pessoas e a casa está alagada, com mais de 70 centímetros a 1 metro de água dentro da casa das pessoas, e não há madeira para que essas pessoas construam um assoalho mais alto nas palafitas. Você sabe muito bem como são essas palafitas. Sim. Essa é a realidade de muitos bairros hoje em Manaus. Como se não bastasse tudo isso, ainda temos um toque de recolher imposto pelo crime que se organiza em função do tráfico de drogas. Toque de recolher, lockdown agora forçado pela insegurança pública, pela falta de planejamento, pela falta de logística da área de segurança do estado, não apenas de Manaus, com essas suspeitas todas, investigações de irregularidades, de desvio de recursos, né? Isso desde o começo da pandemia, a grave crise de oxigênio, problemas de atendimento, atraso da vacinação. Emanuel, é uma situação muito triste mesmo, vivida por Manaus e outros municípios, como você citou, que também estão expostos a essa violência. Eles chegaram, inclusive, a ameaçar também UBSs que cuidam do tratamento das pessoas e cuidam da vacinação, e não apenas o batalhão mesmo da polícia, que é um confronto aí entre bandidos, a facção e a área de segurança, né? Então é lamentável, eles pediram ajuda da Força Nacional, por enquanto nenhuma ajuda chegou. Não, até o momento nenhuma ajuda chegou e não houve nenhuma indicação. Eu acompanhei pelas redes sociais, eu imagino que você, e principalmente vocês da Jovem Pan, que acompanham isso muito perto, o dia a dia da nação, uma fala do presidente da República em relação à situação de Manaus, portanto, já é do conhecimento da presidência o que nós enfrentamos por aqui, e no momento da oportunidade da fala dele, fez uma crítica, inclusive, a senadores amazonenses que compõem a CPI da Covid-19. É importante reforçar isso que você acabou de dizer, Denise, das unidades básicas de saúde que foram alvos desses ataques. Nós tivemos algumas aqui em Manaus, e que para mim foi emblemático, eles atearem fogo em uma ambulância. O prefeito de Manaus se posicionou, inclusive, em relação a isso, e disse que nem em guerras costuma-se atacar o sistema de saúde, porque, a exemplo de uma ambulância, essa ambulância poderia estar atendendo a todos, né? Atende a todos. Exatamente. Então nós tivemos isto. É isso, Manuel. Você está falando comigo. Emanuel Cardoso, eu agradeço muito as suas informações. Eu lamento que não sejam boas informações que vêm aí de Manaus, do Amazonas, mas muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, uma honra participar com vocês aqui na Jovem Pan, que aliás eu acompanho sempre. Qualquer coisa estamos à disposição. Obrigada, Emanuel.